Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vou começar mais uma aula. Hoje, nossa aula de radioatividade é uma aula de exercícios. Eu sei que ainda são 3h58 e então eu vou dar um tempinho aí até que todos comecem a acessar essa aula que inicialmente está sendo feita aqui pelo Instagram, mas logo depois nós vamos fazer a edição dela e colocar no nosso canal do YouTube. Você pode procurar lá, já tem as aulas anteriores todas, conteúdo que eu desenvolvi anteriormente, toda a parte teórica, desde a introdução lá de atomística, né, falando sobre o átomo, depois uma aula de constituição atômica para contabilizar as partículas do núcleo atômico e da eletrosfera, né, prótons, nêutrons e elétrons. Depois eu ainda fiz a aula de radioatividade, todos os conceitos dos fenômenos nucleares, as emissões das partículas. E finalmente tem uma outra aula, a aula 4, que foi a aula sobre meia-vida, né, e cinética radioativa. Então, essas aulas eu disponibilizei o material e todos quantos quiserem o material podem entrar em contato pelo e-mail, né, sandroquimico@gmail.com. Se tiver no canal, assistir a aula, quiser o material, vai lá nos comentários, também coloca o pedido de material com o seu e-mail, que eu mando o e-mail para você. Mas o meu e-mail é sandroquimico@gmail.com. Essas aulas elas estão suprindo as necessidades dos alunos do IFRN, nesse momento de pandemia, no caso, pandemia no mundo, epidemia no nosso país, né? Os alunos estão em quarentena. O MEC ele ainda não decidiu pelo adiamento da data do exame do Enem. Na verdade, há uma propaganda na TV de que estimulando os alunos a fazerem suas inscrições. Então, como não há nenhum movimento para adiamento, estamos trabalhando na perspectiva de que as datas permanecem, né? Então, esse é um tópico importante. Os últimos exames do Enem, como nós vamos ver na aula de exercícios hoje, eles abordaram o assunto. E, obviamente, como há uma rotatividade nas pessoas, né, buscando essas aulas, e no caso essa aula de hoje, eu procurei organizar os exercícios de maneira bem didática. O primeiro exercício que nós vamos resolver não é um exercício, uma questão objetiva de marcar, é, na verdade, uma questão de uma segunda fase da prova da Unesp, do interior de São Paulo. E como é uma prova de segunda fase, ela tem letras A e B, é uma prova subjetiva, mas didaticamente, para introduzir essa aula novamente, e aqueles que estão vendo pela primeira vez terem a oportunidade de entenderem o conteúdo de uma maneira mais objetiva, lógico, vão poder no exercício número 1 e no exercício número 2. Os demais exercícios são dos exames do Enem, e nós iremos fazer, terminando com a última questão de meia-vida, que é uma questão bem interessante, que também é do exame do Enem, uma questão de datação de fósseis. Então eu espero que todos vocês possam estar acompanhando. A gravação, obviamente, ela está sendo feita aqui por um celular, então às vezes a imagem ela fica buscando o foco, principalmente quando eu me afasto aqui do quadro, né? Então, se eu me aproximo, eu tenho que me aproximar para ir aqui no computador para ler o exercício, né, para ter a ideia do exercício. Às vezes ela vai ter que pegar o foco novamente, então tem um pouco de paciência, né? Então vamos começar, né, gente? Essa é a nossa aula de exercícios. Os exercícios estão disponíveis para vocês. Quem quiser, eu mando via e-mail no final da aula e repito novamente o e-mail. Primeira questão é um exercício da Unesp. A Unesp é a Universidade Estadual de São Paulo. Via de regra, os campi da Unesp estão na região do interior. A USP também é estadual, a Unicamp também é estadual, mas elas atingem regiões diferentes do estado de São Paulo. E a prova da Unesp, ela, pelo menos durante um bom período, tinha uma segunda fase. Segunda fase da Unesp, para os alunos para determinadas áreas, né, acabavam resolvendo essa prova. Esse exercício é de lá. E o exercício basicamente é sobre o seguinte: tem um texto introdutóriozinho, eu vou ler para vocês aqui, é rápido o texto introdutório dessa questão, é uma questão bem didática, bem objetiva.
e o texto diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês aqui. A natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea do urânio, então temos aqui urânio, número atômico 92, número de massa 234. Esse urânio está confinado em um bloco de chumbo e, obviamente, ele emite radiações. A gente viu na aula introdutória de radioatividade que núcleos grandes como o urânio, eles são instáveis e têm a tendência de se fragmentar. A fragmentação do urânio, ela, nesse caso aqui, você percebe que há um feixe de radiações que está passando entre duas placas eletrizadas. É o experimento de Rutherford que está aqui. E ao passar entre as placas eletrizadas, elas se desviaram em 3 feixes. Então era um feixe único, mas quando passou aqui por uma placa eletrizada positivamente e uma placa eletrizada negativamente, houve uma separação. Um dos feixes permaneceu sem sofrer desvios, sem sofrer efeitos aqui desse campo, mas um foi atraído pela placa positiva e o outro foi atraído pela placa negativa. Basicamente é isso que trata o exercício. E aí vem a pergunta da prova, né? Qual é a radiação? É uma prova aberta, lembrem-se. Qual é a radiação que atinge o ponto 3? Então, o que é que o aluno deveria fazer nesse exercício, né? A questão pede que o aluno justifique. Então veja, se eu tenho um feixe de radiações saindo aqui dessa amostra de urânio e uma parte dessas radiações é atraída por uma placa positiva, se essa placa é positiva, então essa radiação deve ser uma radiação de carga elétrica negativa. Se essa parte da radiação foi atraída pela placa eletrizada negativamente, então a gente pode inferir com tranquilidade que essa radiação aqui é uma radiação de carga positiva. Há uma radiação que não sofreu o efeito aqui desse campo elétrico, né, dessas placas eletrizadas. É uma radiação que não tem carga, é neutra, é nula. E aí, quais são as radiações clássicas, né, emitidas por um elemento? Bom, salvo aqueles exercícios em que os autores das questões, né, os elaboradores, eles direcionam os tipos de radiações mais especificamente, pósitrons, nêutrons, prótons, que são radiações menos comuns, você iria ter que inferir as seguintes. A radiação negativa deve ser partícula beta. E aqui, onde é que está o detalhe desse exercício, né? O candidato fazendo esse exame aqui, ele tinha que saber a simbologia. Isso é importante. E a partícula beta, ela tem um número de carga -1 aqui embaixo e massa 0 aqui em cima. A radiação de carga positiva é a partícula alfa. Lembrem-se, as partículas alfa são núcleos de átomos de hélio. Então elas têm uma carga 2, são 2 prótons, e elas têm 2 nêutrons, por isso que o número de massa é 4. Isso o candidato tinha que saber. A radiação que não sofreu desvios, ou seja, não foi influenciada nem pela placa positiva nem pela negativa, deve ser os raios gama. Então, a primeira parte desse exercício era que o candidato tinha que identificar essas radiações. Então, quem está sendo detectada no ponto 1? Partícula beta. Quem está sendo detectada no ponto 2? Radiação gama. Quem está sendo detectada no ponto 3? Partícula alfa. Então, eu, se fosse candidato nessa prova, e para que a aula fique organizada, para que você tenha a resposta bem padronizada, só bastava responder a que está no ponto 3, mas eu vou responder todas. Então, no ponto 1, nós temos a partícula beta, cuja simbologia é -1, 0. No ponto 2, nós temos radiação gama. Radiação gama não é partícula. Radiação gama são ondas eletromagnéticas. Aqui é 0 e aqui também é 0. E finalmente, no ponto 3, que é o nosso ponto que tem interesse, nós temos a partícula alfa. Partícula alfa, cuja simbologia é número de prótons, número atômico 2, número de massa 4. Então, qual é a justificativa? Partículas alfa são núcleos. Lembre-se, a carga do núcleo é positiva. A carga do núcleo.
são núcleos de átomos de hélio. Isso nós discutimos na aula teórica, né? O átomo de hélio é um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Se 2 elétrons forem retirados da eletrosfera do átomo de hélio, nós ficaríamos só com o núcleo, 2 prótons e 2 nêutrons. Isso é a partícula alfa. Ela é positiva por causa dos prótons que ela tem no núcleo. Então, resposta da letra A para esse exercício: qual a radiação que atinge o detector no ponto 3? É a partícula alfa. Ela é atraída pela placa negativa, porque ela tem carga positiva. Ela é igual ao núcleo de um átomo de hélio. Resposta da letra A. Bom, essa questão tinha duas letras, né? 2 perguntas. A primeira era essa, e a resposta da segunda pergunta está relacionada ao aluno acertar a primeira. Porque qual era a pergunta da letra B, né? Representando por X o novo núcleo formado, escreva a equação balanceada da reação nuclear responsável pela radiação detectada no ponto 3. Então, ponto 3 nós já sabemos que é a partícula alfa. Já que eu coloquei a simbologia ali, está muito cheio de número aqui, pode atrapalhar vocês, o entendimento de vocês. Nós já colocamos a simbologia apropriada, tá? Então, eu quero escrever a reação nuclear. Eu vou escrever a letra B aqui em cima no título da aula. Veja, reação nuclear ou equação de decaimento, aqui estará a letra B, aqui na parte de cima. É aquela equação em que nós escrevemos o símbolo do elemento que está emitindo a partícula, no caso, urânio, 92.234, uma flechinha depois do símbolo do urânio, é assim que a gente escreve a equação nuclear. A radiação que nós detectamos é a partícula alfa, então 2 embaixo, 4 em cima. E, finalmente, o símbolo que a questão chama de um elemento químico X. A questão não pede para você descobrir quem é realmente esse elemento, você precisaria de uma tabela periódica, mas basicamente essa é a equação de decaimento. Como é que nós completamos uma equação de decaimento radioativo, qualquer que seja? Basta lembrar, né, do princípio da conservação da soma dos números de massa antes tem que ser igual depois, e a soma dos números de carga antes tem que ser igual depois. Então, comigo. Se aqui é 92 antes da flechinha da reação, se a partícula alfa tem 2 prótons, para que essa soma dê 92, aqui tem que ser 90. Bom, então 90 mais 2 dá 92, certo? Veja, se a partícula alfa tem número de massa 4 e a soma desses números tem que ser igual ao que está antes, então aqui tem que ser 230. E aqui você tem a equação de decaimento, né? Ele quer somente isso no exercício, que você represente o elemento químico X. Eu avisei nas aulas teóricas, e vou reproduzir isso agora, né? Veja que radiação gama está sendo emitida, né? Isso aqui é acompanhada de radiação gama. A gente, via de regra, pessoal, nós não escrevemos a radiação gama nas equações de decaimento, a gente subentende que elas estão presentes. Mas aí um aluno atento à aula poderia pensar assim: ô Sandro, se o urânio está emitindo partícula alfa, quem está emitindo partícula beta? Se essa pergunta, porventura, viesse a acontecer depois que você sentasse para estudar, veja, nós acabamos de dizer que o urânio está emitindo partícula alfa, mas no desenho beta também está presente. A explicação para isso é a seguinte: quando o urânio está emitindo essa partícula alfa, está se formando um outro elemento radioativo, que no caso, agora eu posso revelar para vocês, esse elemento químico aqui de número atômico 90, se você consultar uma tabela periódica, você vai ver que ele é o elemento químico tório. E o tório, gente, vai se acumulando aqui onde está o urânio. Então, essas partículas betas não são emitidas pelo urânio. Na verdade, elas devem estar sendo emitidas pelo tório, que já é o subproduto da emissão do urânio. Como
essas coisas acontecem muito rapidamente, o feixe que sai aqui acaba detectando todas. Mas o urânio está emitindo só partícula alfa e raios gama. O beta deve estar vindo de quem? Do subproduto, né, do núcleo filho, é assim que a gente chama na radioatividade. Esse é o núcleo pai, esse é o núcleo filho, que deve estar emitindo partícula beta. Mas a questão não pede isso, ela quer só que você escreva essa equação. Essa, então, é a letra B. Então, resumindo o primeiro exercício. O princípio para você completar uma equação de desintegração nuclear, ou uma equação de transmutação, ou uma equação de fissão, ou uma equação de fusão, é você somar os números de carga que ficam embaixo e os números de massa, antes e depois do fenômeno. Esse é o princípio para você completar ou detectar que tipo de partícula está envolvido. Tranquilo, queridos? Esse é o nosso primeiro exercício. Eu espero que vocês tenham entendido. Como essa aula vai ficar gravada, vocês podem revisitá-la. Vamos fazer o nosso exercício número 2. Vou apagar essa figura. O nosso exercício número 2 também trata dessa questão das emissões. Só que o exercício, ele é bem legal, porque ele tem uma sequência de desintegrações. Olha só, há uma sequência de desintegrações. Na verdade, no exercício 2, que nós vamos fazer, perdão, é do exame do Enem 2018. O exame do Enem 2018 trouxe a seguinte equação. O tório, temos aqui tório, TH, 90, 230. Esse tório está produzindo rádio 88, 226, mais uma determinada partícula e, de acordo com o exame do Enem, energia. Isso está impresso no exame do Enem de 2018, exercício número 2 da nossa aula aqui. Como é que dizia o item do Enem, né? O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. A tendência de um item Enem é ter um texto para contextualizar, né? A gente chama de o texto de descrição do fenômeno, para que a partir daí o aluno consiga articular as suas ideias e resolver o item, né? Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula gerada em seu decaimento pode ser bloqueada utilizando uma caixa de aço inoxidável. Então, essa partícula pode ser bloqueada em uma caixa de aço inoxidável. E a equação do tório é essa. Isso aqui está na prova do Enem. O exercício facílimo. O aluno faria em menos de 30 segundos. Porque qual é o princípio? Se isso é uma equação de decaimento nuclear, a soma dos números de massa antes tem que ser igual depois. A soma dos números de carga antes tem que ser igual depois. Essa energia que está aqui representada, ela pode ser simplesmente radiação gama, a energia, mas você também poderia ter simplesmente energia da relação massa-energia. A clássica expressão é igual a mc2. A gente, quando se aprofunda nesse tópico, percebe que nessas transformações, miseráveis variações de massa vão ter um equivalente energético, que é a energia de coesão do núcleo, a energia nuclear. Mas o exame do Enem não está abordando isso. Você sequer precisava inferir que aqui são os raios gama. O que o exercício quer é muito simples. Pergunta do item do Enem. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é... Então vamos lá. Quem deve ser essa partícula? Você apaga isso aqui, ó. Vamos chamar ela aqui de X. Uma letra X qualquer. Depois você descobre quem é a partícula. Se aqui é 90 e aqui é 88, quanto é que eu tenho que colocar aqui para que a soma seja igual? 2. Quanto é que eu tenho que colocar aqui em cima para que a soma seja igual a 230? 4. O que é que o candidato fazendo o exame deveria saber?
ele deveria agora saber que a partícula que tem número de carga 2, número de massa 4, é a partícula alfa. Aí resolvido o item Exame do Enem de 2018. Muito fácil, não? A resposta desse exercício, letra A, partícula alfa, tem o nome alfa na alternativa. As alternativas do Exame do Enem eram letra A, partícula alfa, letra B, partícula beta. Perceba que mesmo que você tem que saber a simbologia. Se você não sabe a simbologia, você não teria nem como testar as alternativas, né? A letra C desse exercício colocava próton. A letra D desse exercício do Enem colocava o nêutron. E a letra E desse exercício do Enem colocava o pósitron. Eu quero, então, já que o exercício é fácil e nós já resolvemos, quero aproveitar para você que está acompanhando essa aula hoje pela primeira vez, para que você anote o seguinte. Cada uma dessas partículas, e aqui são partículas, elas têm uma simbologia. Como esse é um item Enem, né, e isso dita o que pode acontecer posteriormente, a gente pode concluir que os elaboradores esperam que um candidato saiba a simbologia de cada uma dessas coisas. Bom, o nêutron é representado por uma letra N, a carga é 0 e a massa é 1. Isso é um N, não é um H não, hein, gente? Isso é uma letrinha N de Noêmia. Aqui, pósitron é o oposto da partícula beta. Então, na física de partículas, há as antipartículas. E aí a ideia é a seguinte: se nós temos a partícula beta e ela é menos 1, vou sair da frente, e 0 lá em cima, o pósitron é a antipartícula dela. Então, ele aqui é mais 1 e 0 em cima. Nas aulas anteriores eu comentei o que é cada um. Um próton é representado por uma letra P minúscula, uma carga mais 1, porque essa é a carga do próton, e uma massa 1. E a partícula alfa eu não vou desenhar aqui, porque eu já desenhei aqui na alternativa, número de carga 2, número de massa 4. Então essas são as principais partículas envolvidas nas equações ou de decaimento ou nas equações de transmutação radioativa. Esse é o nosso exercício número 2. Vamos fazer o exercício número 3 da nossa lista de exercícios, né? Volto a repetir, a lista de exercícios ela está disponível nas salas do Google para os nossos alunos, mas você pode, se tiver interesse, solicitar pedindo para o meu e-mail, né? sandroquimico@gmail.com. Bom, como é que é o nosso próximo exercício? É o que eu estava narrando antes de começar esse, né? Nós temos aqui uma sequência de desintegrações, e a sequência começa assim. Nosso exercício número 3. Temos um elemento químico X, o número de prótons dele é 94, aqui 241. Na apostila está invertido, tá? 94 está aqui, 241 está aqui, tanto faz. Eu gosto dessa simbologia. Temos aqui uma flechinha. Esse elemento vai formar um elemento Y, 90, 237. Esse elemento Y tem uma outra flechinha, 92, perdão. Ele tem uma outra flechinha e forma um elemento Z, 93, 237. E, finalmente, temos uma última transformação. Temos um elemento W, 94, 237. Veja, essa é a nossa sequência. Há um texto que diz o seguinte: o grupo de pesquisadores está estudando o isótopo do elemento X. Os pesquisadores estão estudando esse isótopo aqui. Certo? Lembre-se que isótopo é uma terminologia muito usada na química nuclear, né? Na radioatividade. E ele diz o seguinte: em meio aos estudos, ao perceber o surgimento de outros elementos, a partir da amostra inicial do radionuclídeo,
o grupo resolve dedicar-se em especial à série correspondente. Essa sequência aqui é o que nós chamamos de uma série de decaimento radioativo. Seguem as 3 emissões, as 3 transformações, com base no que você está vendo aí, no exposto, ele quer que você assinale a alternativa correta. Primeira coisa que nós vamos observar, você tem que observar. Observe que a transformação do elemento X no elemento Y alterou o número de carga e alterou o número de massa. Alterou em quanto? Veja, para esse núcleo ter se transformado nesse, é porque esse núcleo perdeu 2 prótons. Se a massa se alterou 4 unidades, que partícula tem 2 prótons e número de massa 4? Aí você chegaria à conclusão que essa transformação aqui, ela foi por emissão de uma partícula alfa. Por que foi de emissão de partícula alfa? Porque se esse número atômico agora é 92, é porque 2 prótons saíram desse núcleo. Se tinha 94, saíram 2 prótons, ficam 92. Mas observe que na próxima transformação, o número não diminui, ele aumenta, o número de carga aumenta. E o de massa não se altera. Veja, que tipo de partícula promove esse tipo de situação, né? Se nós lembrarmos da aula, a partícula beta, ela é a partícula que se forma quando um nêutron se desintegra. Quando um nêutron explode, eu usei esse termo, né? Então, se um nêutron explodiu, né? Um fragmento dessa explosão nós chamamos de partícula beta. Quando a partícula beta sai, no lugar daquele nêutron surge um próton. Então, para quem não acompanhou a nossa primeira aula, deixa eu dar uma ajuda aqui, para quem não acompanhou, né? Vamos pegar aqui um exemplo clássico. Vamos pegar aqui o cobalto 6027. Quando um núcleo emite uma partícula beta, meus queridos, significa que um próton, um nêutron daqui se desintegrou. Na desintegração desse nêutron, surge um próton no lugar. Então, se esse cara tinha 27 prótons, se vai ficar um próton no lugar do nêutron, de 27 nós vamos para 28 prótons. Então, quando um núcleo emite uma partícula beta, menos 1, 0, o novo núcleo vai ter um número atômico maior. Como a partícula beta ela é um elétron, né? Ela não é um elétron da eletrosfera, mas ela tem cara de elétron, cheiro de elétron, cor de elétron, sabor de elétron. É um elétron, só que não é da eletrosfera. Então ela tem a massa do elétron, né? E como a massa do elétron é considerada desprezível para esses fenômenos, o número de massa não se altera. Conclusão. Quando um núcleo emite uma partícula beta, o número atômico aumenta. Com isso em mente, para Y se transformar em Z, o número atômico aumentou. Significa que essa transformação, veja, não houve alteração no número de massa, estão vendo? Então essa transformação aqui foi via partícula beta. Finalmente, note mais uma vez que de Z para W, o número atômico aumentou, o número de massa permaneceu intacto, outra partícula beta. Essas são as emissões que aconteceram. Então, para X se transformar em Y, emissão de partícula alfa. Para Y se transformar em Z, emissão de partícula beta. E para Z se transformar em W, outra emissão de partícula beta. Tendo detectado essas partículas, vamos ler as alternativas para vocês. Vocês podem acompanhar. Então, letra A. Inicialmente, emissão de uma partícula beta seguida da emissão de 3 partículas alfa detentoras de carga positiva. Veja, a primeira emissão não é de partícula beta, mas de partícula alfa, por isso que a letra A está incorreta. Letra B do exercício. A partícula emitida no primeiro decaimento radioativo possui alto poder ionizante, por ter massa muito maior
que das demais transformações seguintes, verdade, né? Ó, vamos primeiro falar das massas. A massa da partícula alfa é muito maior do que as das demais. Sobre o poder ionizante da partícula alfa. Então, a resposta do exercício 3 é a letra B de Boston. Então, vamos lá. Sobre a partícula alfa. Como a partícula alfa, lembrem disso, como a partícula alfa ela é o núcleo de um átomo de hélio, ou seja, ela é isso aqui, ó, hélio 4 e uma carga 2+. A partícula alfa é exatamente isso, é igual. Igual. Quando uma partícula alfa é emitida por um núcleo, como ela é positiva, qualquer coisa negativa que ela passe próximo, ela pega elétron. Essa é a razão pela qual a partícula alfa ela chega a ser detectada, por exemplo, por uma folha de papel, ser detida, barrada por uma folha de papel. Porque ela, além de ter uma massa considerável, ela acaba virando gás hélio durante o seu deslocamento. Ela não chega a se deslocar nem 2 ou 3 centímetros do ar, porque ela pega elétrons do ar. Ela tem um alto poder ionizante. O que quer dizer isso, né? Ela ioniza, ela transforma em íons as coisas ao seu redor. Então essa é uma característica importante da partícula alfa. Nós podemos dizer o seguinte, né? Ela tem alto poder ionizante, mas ela tem baixo poder penetrante. Essas são características da partícula alfa. Então, o exercício número 3 tem como resposta a letra B. Eu vou repetir. A partícula emitida no primeiro decaimento radioativo possui alto poder ionizante por terem massa muito maior do que a das transformações seguintes. As das transformações seguintes são partículas beta, massa muito maior. Certinho, queridos? Muito bem. Esse foi o nosso exercício 3, cuja resposta é a letra B de Boston. E nós vamos para o nosso próximo exercício, o exercício número 4. O exercício número 4, ele vai nos dar a oportunidade de falar de um fenômeno chamado fissão nuclear. Então, a energia nuclear, vamos fazer esse tópicozinho rápido aqui, né? A energia nuclear. Como é que se pode utilizar a energia nuclear, né? Existem duas maneiras de produzir energia nuclear. A energia nuclear pode ser produzida através de um fenômeno chamado fissão ou de um fenômeno chamado fusão. O exame do Enem já abordou o caso de cima, da fissão nuclear. A fissão é a quebra de núcleos. Enquanto que a fusão é a união de núcleos. É uma forma prática, né, de você já fazer uma distinção. Em ambas, isso é muito importante, em ambas, seja na fissão, seja na fusão, energia, ela vai ser produzida baseada em diferenças de massa. Então, variações de energia, elas estão relacionadas à variação de massa, ao defeito de massa. Essa é a linguagem que a física atômica usa, que acontece entre a soma das massas das partículas antes do fenômeno e a soma das massas das partículas depois do fenômeno. Isso, quando multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, nós temos essa equivalência massa-energia. Nos dois fenômenos acontece de a energia estar relacionada por essa expressão. Muito bem. Como é que é o fenômeno da fissão? A fissão acontece
quando um núcleo físsil, não é qualquer núcleo que consegue, ao ser atingido por um nêutron, se fragmentar. Então, o clássico núcleo físsil é o urânio 235, esse é o clássico, esse é o isótopo do urânio físsil mais utilizado. Há também o do plutônio, é um outro núcleo físsil clássico. E aí o que acontece é que esse núcleo, ao ser atingido por um nêutron, lembra da simbologia do nêutron? Quando um nêutron é disparado contra o núcleo do urânio, esse nêutron é absorvido e o núcleo fica instável e essa instabilidade fragmenta ele. Fragmenta em dois outros elementos químicos bem menores do que o urânio. Bom, eu posso dizer para vocês que não temos como fazer a predição, como prever quais são esses núcleos. O que nós podemos é, baseado na observação e na repetição de inúmeros exercícios, notar que, via de regra, você vai encontrar como produtos dessas coisas césio-137, xenônio, bário, rubídio. Esses elementos normalmente são os que resultam da fragmentação, por exemplo, do urânio. Mas eu insisto e eu quero deixar vocês tranquilos quanto a isso. Não tem como vocês preverem isso. Uma questão que envolve esse fenômeno da fissão nuclear, ela precisa dizer quem são os produtos. Então, para efeitos aqui da nossa aula, eu vou colocar os seguintes produtos. Vou colocar aqui o xenônio. Xenônio é um gás nobre. 54. Número de massa do xenônio aqui, 143. Um elemento que eu vou descobrir quem é. O exercício que eu estou resolvendo chama ele de Z. E, obviamente, 3 nêutrons como produto final. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco com o tio aqui. Como é que eu descubro quem é esse elemento? Isso é uma equação nuclear. É uma reação nuclear. Qual é o fundamento, né, para esse tipo de equação, para você descobrir quanto é aqui e quanto é aqui? É lembrar que a soma dos números de massa antes é igual à soma depois. Se você quiser chamar isso aqui por uma letra A e isso aqui por uma letra Z, eu estou usando A e Z porque é a simbologia clássica para isso, né? Z aqui é o símbolo do elemento. Vou chamar de outra coisa. Vamos chamar isso aqui, por exemplo, de Y. Como é que eu descubro quem é quem? É simples, pessoal. 92 mais 0, estou fazendo essa soma, tem que ser igual a 54 mais Z mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, que é 0, é óbvio. Então, se eu passo 54 para lá, subtraindo, eu vou encontrar que Z vai ser 92 menos 54. E aí nós vamos encontrar como valor para essa subtração 38. O elemento que está aqui, número atômico 38. Para saber qual é o número de massa, mesmo princípio. Você vai fazer o mesmo princípio aplicada ao número de massa. Lembre-se, tenha cuidado, que aqui você tem 235 mais 1 igual a 143 mais A, que eu quero descobrir, mas observe, aqui tem um valor, 3 vezes 1, mais 3. Então, quanto é que vai ser o meu número de massa? 236, 235 mais 1, menos 146. Isso vai dar número de massa para esse elemento 90. Então, se nós tivermos uma tabela periódica, se vocês tiverem uma tabela periódica e consultarem na tabela periódica, vocês vão ver que esse elemento aqui, que eu coloquei o símbolo hipotético, é o elemento estrôncio. Então, é simples.
completar uma equação de decaimento nuclear. O que é que eu quero falar um pouco mais para vocês, para a gente passar por esse exercício, e o outro é só uma questão que complementa isso. Esses números, isso eu queria que ficasse muito claro. Esse número aqui é o número de massa, não é a massa atômica. A massa atômica, via de regra, ela tem uma fração decimal depois do número 235. Então esse número não é exatamente 235. Se eu pegar a massa atômica desse isótopo, ela deve ser 235, alguma coisa. A massa do nêutron é 1,01. E se eu pegar e somar esses valores, 235 com a casa decimal mais 1, não dá exatamente 236. Se eu fizer a mesma coisa com essas massas atômicas, se eu pegasse os valores reais dela, a soma real dessas massas aqui de cima não ia ser igual a essa. Ia haver uma diferença de massa, um ΔM. Esse ΔM é multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, a equivalência à massa-energia, né? Nós vamos ter qual é a energia que mantinha esse núcleo coeso. É a energia que é desprendida quando ele se fragmenta, a energia nuclear. Detalhes sobre a energia nuclear é que essa transformação, isso foi item do Enem, que a gente vai fazer daqui a pouco, essa transformação aqui produziu nêutrons. O que é que acaba acontecendo? Quem tiver com o material que eu já disponibilizei, tem a ilustração disso no material. Esses nêutrons vão atingir outros núcleos de urânio. E aí outros núcleos de urânio se fragmentam, produzem 9 nêutrons. Porque para cada um está produzindo 3, os próximos 3 vão gerar 9 nêutrons, que vão atingir 9 outros núcleos de urânio. E assim sucessivamente. Esse fenômeno chama-se reação em cadeia. Uma das ilustrações mais didáticas para reação em cadeia, que você pode imaginar, é você pegar uma caixa de palito de fósforos e atear fogo na cabeça só de um. Como as outras estão ali próximas, né, enquanto aquela primeira está pegando fogo, ela vai começar a incendiar os demais. Então, é um fenômeno que vai liberar muita energia quando ele perde o controle. A fissão nuclear é a reação nuclear usada nucleares. Fui olhar a hora ali, viu, pessoal? Essas reações dos reatores nucleares, elas são controladas por moderadores de nêutrons. Ou seja, eu tenho que dar um jeito de absorver esses nêutrons que começam a ser liberados descontroladamente. Então, reatores nucleares têm moderadores de nêutrons. São bastões de um material, que eu vou chamar de grafite aqui, mas é um grafite especial, que absorve nêutrons, para que eles não fiquem perdendo o controle da reação. Isso chama-se fissão. Uma reação de fissão é o que está aqui. Uma outra maneira de produzir energia nuclear é através da fusão. A fusão nuclear, os cientistas sabem, né, principalmente os físicos atômicos, os químicos nucleares também, que estudam essa área, que ela é a reação que acontece, por exemplo, no Sol e nas estrelas. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui uma equação clássica de fusão nuclear. O hidrogênio, vocês vão lembrar da minha primeira aula, que está lá no canal do YouTube, ele tem isótopos. Eu vou pegar 2 isótopos clássicos do hidrogênio. O deutério e o trítio. Se você lembra daquele filme, daquela primeira trilogia do Homem-Aranha, no Homem-Aranha 2, né, o vilão é o Dr. Octopus. E a história se desenvolve baseado na perspectiva de que ele quer produzir fusão nuclear a frio. E é legal, em determinado momento do filme, né, da narrativa do filme, o Dr. Octopus ele tem que ir na Oscorp para roubar trítio. Porque ele precisa fazer fusão nuclear, e para fazer fusão nuclear ele precisa desse isótopo do hidrogênio. Bom, a narrativa ela tem uma fundamentação científica até interessante. O problema é que trítio não é encontrado ali na esquina, na mercearia, ou na Oscorp. Trítio é muito raro. Via de regra, trítio é já resultado de alguma reação de desintegração nuclear. Bom, contada essa historinha, o que é que acontece numa fusão?
núcleos de hidrogênio sob uma quantidade absurda de energia vão ser colados. Ou seja, eu preciso, lembre daquela primeira aula que eu dei de radioatividade. Lá no núcleo existem dois tipos de forças, lembram? Existe força eletrostática, que é da repulsão entre os prótons se repelem, mas existe a força nuclear forte, que é só atrativa. Só que para a força nuclear ela se manifestar, né, eu preciso ter distâncias muito pequenas. Lembram disso? 10 a menos 15 metros a distância. Então, como é que eu posso pegar dois prótons e juntá-los e formar um novo núcleo? Eu tenho que ter energia para vencer a força repulsiva dos prótons, ao ponto de deixá-los a uma distância em que a força repulsiva agora seja vencida pela atrativa. A força atrativa é a força nuclear. Para isso acontecer, eu tenho que ter muita energia. Fusões nucleares precisam de muita energia para acontecer. Quando elas acontecem, via de regra, o produto dessa equação aqui é hélio. E aí vamos lá, para completar a nossa equação de decaimento, né? Eu estou juntando deutério com trítio. Fusão nuclear. Eu estou unindo núcleos. Só que se eu somar 1 mais 1 daqui, dá 2. Então, o número de carga está resolvido. Mas quando eu somo 2 mais 3, dá 5. E aqui está dando 4. Que partícula eu colocaria para completar essa equação? Novamente, eu coloco um nêutron. Isso é acompanhado de energia. Então, energia dos reatores nucleares não é de fusão, é de fissão. Repito, a energia dos reatores nucleares é de fissão nuclear e não de fusão nuclear. Tendo dito isto, dado esses dois exemplos, o exercício que eu vou fazer com vocês é assim, ó. A equação de decaimento é essa e o texto diz assim: a participação da energia nuclear na produção total de energia elétrica no mundo saltou de 0,1% para 17% nos últimos 30 anos. Na Europa, essa participação é bem maior, e países como a França têm 80% da sua energia elétrica gerada por reatores nucleares. O Brasil, logo após a inauguração da usina de Angra 2, discute o projeto de Angra 3, e assim sucessivamente. É o texto que introduz a energia nuclear. E aí a questão é a seguinte: sabendo-se que a meia-vida do elemento químico Z, no exercício que eu estou fazendo com vocês, esse elemento aqui é Z. Deixa eu apagar aqui a equação de fusão, tá? Foi só para explicar a vocês. Fusão nuclear está apagado. Temos aqui a fissão. Foi dada a meia-vida desse elemento. Lembra que o símbolo é esse? A meia-vida do elemento químico Z é de 28 anos. 28 anos. Esse aqui é o período de meia-vida desse elemento. Qual é a pergunta do exercício? Pergunta simples. Assinale a opção que contém corretamente o número atômico, o número de massa do elemento Z, a quantidade de anos decorridos para que 100 gramas desse material se reduza a 12,5. Então, qual é o número atômico do elemento Z? 38, já mostrei como é que a gente encontra. Qual é o número de massa do elemento Z? 90, já mostrei como é que a gente encontra. Só é somar e achar os valores. Agora, se a meia-vida é 38 anos, partindo de uma massa inicial de 100 gramas, quanto tempo vai levar para essa massa se reduzir a 12,5 gramas? Lembre-se, o que é meia-vida? É o tempo necessário para que metade dessa amostra aqui sofra decaimento e se desintegre. O tempo necessário para isso acontecer são 28 anos, foi dado. Eu quero saber quanto leva para sair de 100 e chegar em 25. Isso não é feito com regra de 3. Bota isso na cabeça. Regras de 3, tão comuns no mundo da química, no universo da química,
não são aplicadas aos fenômenos nucleares, porque essas variações não são lineares. Elas são variações exponenciais. Então você não faz regra de 3 em radioatividade. Bote isso na sua cabeça. Você tem que usar o conceito. Vamos usar o conceito? Qual é o conceito? Se a minha massa inicial é 100 gramas, depois de 28 anos, essa massa vai se reduzir a 50 gramas. Eu tenho que chegar em 12,5. Depois de mais 28 anos, essa massa cai para 25 gramas. Ainda não deu 12,5. Depois de mais 28 anos, agora sim chegou em 12,5 gramas. Essa é a massa que eu precisava chegar. Quanto tempo levou? Aqui é A, hein? Quanto tempo levou para isso acontecer? O tempo total de decaimento é 3 vezes 28 anos. Vamos lá, 8 vezes 3 são 24, 3 vezes 2, 6, com 2, 8. O tempo, então, 84 anos é o tempo que leva para acontecer essa sequência de meias vidas nesse exercício. Bom, qual é a letra do exercício? Ele quer saber quanto é o número atômico, 38, o número de massa, 90, 84 anos. Esse exercício era o nosso exercício número 4. A resposta é a letra A, de amor. Beleza, queridos? Estão acompanhando aí? Então vamos para o próximo exercício. Então, trabalhamos aqui o fenômeno da fissão, fenômeno da fusão. Vamos resolver mais um item. Um itemzinho do Enem. Esse é rápido, não tem que fazer conta nenhuma. O Enem fez o item, esse é o Enem 2015, da prova regular, que diz assim: a bomba. É um fragmento de um poema de Carlos Drummond de Andrade. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. É um poema, né? E o que é que o autor do item quer que o aluno pense, né? Ele está falando aí da bomba atômica e está falando de reação em cadeia, que eu acabei de explicar para vocês. Então o item vai ser super rápido e fácil. E aí vem assim, ó, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Esta reação é dita em cadeia. Por que na? Aí eu quero saber por que é chamada reação de cadeia, né? Letra A. Na fissão do urânio 235, ocorre grande liberação de quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Veja, a energia aqui da fissão nuclear, ela é uma energia que sai na forma de calor, é verdade, mas quem dá continuidade à reação são esses nêutrons. É isso que faz a reação em cadeia. Então o aluno ia procurar qual era o distrator, a alternativa, né, que iria associar a alimentação dessa reação por causa dos nêutrons. Então, letra B. A fissão do urânio 235 ocorre com liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo de urânio 238 e enriquecendo em mais urânio 235. Não tem nada a ver, não tem nada falando de enriquecimento de urânio nesse item, então, para frente. Letra C. A fissão do urânio 235 ocorre com liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Está aqui, esse é o nosso exercício número 5, prova do Enem de 2015. A resposta desse exercício, letra C. Quem alimenta a reação em cadeia são esses nêutrons. Penúltimo exercício dessa tarde. Eu separei 7 exercícios para nós. Bom, o exame do Enem 2016 e o exame do Enem 2017, eles abordaram o tema da datação de fósseis. Enem 16 e Enem 17, na sequência, datação de fósseis com carbono 14. Eu comentei isso aqui na aula da teoria. Vamos lembrar para vocês, rapidão, 2 questões vamos fazer. Essa primeira é bem rápida, né?
o exercício que nós temos agora é o 6. Como é que se incorpora carbono 14? Né? Como é que a matéria orgânica incorpora carbono 14? Lembra que eu disse para vocês que o que acaba acontecendo é que o nitrogênio da atmosfera, nitrogênio 14, é atingido, por exemplo, por nêutrons. Isso forma carbono 14 e próton. Vamos ver se eu fiz tudo certinho aqui, né? 6 mais 1, 7, 14 mais 1, 15, 14 mais 1, 15, tá aí a equação. E aí, quase todo o carbono que tem nos organismos vivos, nas moléculas, né, nas moléculas orgânicas inúmeras que tem nas nossas células, ou nos vegetais, ou nos animais, não importa. Quase todo o carbono é carbono 12. O carbono 12 não sofre decaimento radioativo. Quem sofre decaimento radioativo é carbono 14. Ele decai por emissão de partícula beta. E aí forma-se, olha que interessante, nitrogênio e raios gama. Isso aqui é a emissão beta do carbono 14. Quando o ser está vivo, nós absorvemos carbono 14. E por mais que esse carbono 14 ele se desintegre, como nós estamos repondo isso continuamente nos nossos processos de alimentação, respiração, fotossíntese no caso das plantas e assim por diante, essa taxa se mantém constante. Quando aquele ser vivo morre, não há mais a reposição do carbono 14, e aí a taxa de emissão aumenta. Então, quando o ser está vivo, a taxa de emissão de carbono 14 é praticamente constante, a taxa de emissão. Mas quando ele perde a vida, só vai ter carbono 14 emitindo, então há um aumento na taxa de emissão de carbono 14. Os itens 6 e 7 desses exercícios abordam isso. Então, o que é que o texto dizia? Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de um mamute encontrados na Sibéria e tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica de carbono 14. Então, pegaram lá um fóssil, né, de um animal, 28 mil anos é uma idade detectável pela técnica de carbono 14. Por que é detectável? Porque a meia-vida do carbono é em torno de 5.700 anos. Então, aquele mamute, ele absorvia carbono 14 e mantinha-se constante, mas quando cessou a vida dele, todo o carbono que ele acumulou agora só emite. E a taxa de emissão agora, ela vai começando a decair com o passar do tempo. Havia uma taxa que era constante no início e depois ela decai. E aí o texto quer saber só o seguinte: a técnica de datação do texto só é possível devido ao quê? Por que é possível detectar o carbono 14? Porque os cientistas sabem que há uma taxa constante de carbono 14 na atmosfera. Está aqui por que na atmosfera? Porque o carbono se forma na atmosfera por essa transformação nuclear, essa reação de transmutação. E ele está presente na atmosfera, formando na atmosfera gás carbônico marcado com carbono 14, que assim é absorvido. Então, o item ele é rápido, porque não tem nem como perder tempo comentando os outros distratores, porque são muito absurdos, né? Ele quer saber o seguinte: a técnica apresentada no texto só é possível devido ao quê? Letra A. Proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Verdade, essa é a resposta. Letra B. Decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte. Não é carbono 12 que vai ser usado para detecção, é carbono 14. Letra C. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte. Não, o carbono 14 é fixado enquanto vivo. Após a morte ele só desintegra. Letra D. Emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte. Não tem a ver com carbono 12. Mesma razão da letra E. Transformação de carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. Resposta desse exercício devido ao conhecimento da taxa de carbono 14 na atmosfera. Aí, isso foi 2016. E para a gente terminar a nossa aula de exercícios, vamos fazer o item de 2017. Eu tenho pouquíssimo tempo. E eu preciso salvar essa live, né?
Então, vamos lá. Vamos fazer o último exercício, né? O último exercício do Enem 2017, que diz assim: a técnica de carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição de valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Então, quando o ser está vivo, né, quando você tem ele em vida, a taxa de emissão é de 15 emissões por grama por minuto, por grama de material. Grama vezes minuto. Isso é quando ele está vivo. O texto diz o seguinte: a meia-vida, após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Então, o exame do Enem, ele informou que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. E aí vamos para a pergunta do exame do Enem. A pergunta é a seguinte: considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Então, qual é o problema que nós temos aqui para resolver? Eu tenho 6.750 emissões em 30 gramas por hora. Então, o problema desse exercício é que nós temos quantidades diferentes para comparar. Então, qual é a saída, né? Se o padrão é esse, isso aqui é quando eu estava vivo, então isso aqui é a minha quantidade inicial, e essa é a que foi detectada, eu tenho que ajustar isso aqui para grama e para minuto. A maneira de você fazer isso, você pode fazer com regra de 3, se quiser, você pode fazer assim. Você poderia fazer assim. Se 30 gramas, deixa eu tirar essa parte aqui. Se 30 gramas, está emitindo 6.750 partículas, emissões, quantas emissões eu vou ter para 1 grama? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se você fizer essa conta, 6.750 sobre 30, está 225 emissões. Mas vamos com calma, né? Essas emissões ainda estão para cada 1 hora. Para poder comparar com a do início aqui, tem que ser em 1 minuto. Então eu vou ter que pegar esse valor e fazer uma outra continha com ele. Então qual é? Se em 60 minutos nós temos 225 emissões, quantas emissões eu vou ter por minuto? Em outras palavras, né, nós temos que pegar esse número aqui, dividir por 30 e dividir por 60. Quando nós fizéssemos essa última análise aqui, chamaria de Y, isso vai dar 3,75 emissões. E aí sim, por minuto por grama. Ou grama por minuto. Agora eu sei a taxa de emissões daquele fóssil e sei quanto ela era no início. Qual é a idade desse fóssil? Esse é o exame do Enem na prova de 2017. O que é que o aluno ia fazer agora? Deixa eu apagar para nós terminarmos. Então, olha só, gente. 15 é a minha taxa do início. Após uma meia-vida, 5.730 anos, isso cai para 7,5. Não é uma meia-vida? Cai pela metade. Depois de mais 5.730 anos, 3,5 vai se reduzir para 3,75. Quantas meias-vidas aconteceram? 2 meias-vidas. Qual é a idade do fóssil? 2 vezes 5.730
que dará 0 aqui, 6 aqui, 4 aqui, 11.460 anos. E aí o exame do Enem dava a data, o valor preciso. Isso estava na letra C. Pronto. Se você ainda voltou assim que terminou a outra live, né? Você viu a resolução do exercício 7, que era o último da lista. E eu espero que vocês possam ter compreendido o assunto. Essa aula vai estar disponível no meu canal do YouTube a partir de amanhã. E você acessa lá, Química com o professor Sandro Dutra. Se você quiser ter acesso ao material, se você não é aluno do IF, você mande um e-mail para sandroquimico@gmail.com. Um abraço para vocês e até a nossa próxima semana com a nossa próxima live. E o assunto vocês acompanhem lá no Instagram. Um abraço.